Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Dia 15 de março de 2023, aconteceu 9h30 da manhã na Assembleia Legislativa uma discussão em torno dos precatórios do Fundeb. Na verdade, Fundef e o Fundeb, que nós vamos explicar à frente aí cada uma dessas denominações. Esse debate contou com a participação da deputada Beatriz Cerqueira, Macaé Evaristo e dentre outros representantes, deputados estaduais, e também o Dr. Valmir, que é da Advocacia Geral do Estado, o Diego, que é do DIEES, que é coordenador do DIEES, que vai trazer dados importantes, inclusive alguns vou apresentar na tela para você daqui a pouquinho. Mas o mais importante é que esse debate ele se destina a questão dos recursos extraordinários recebidos e a receber pelo Estado por meio de precatórios. Você que é professor da rede estadual de ensino, ou você que já foi professor da rede estadual de ensino entre os anos aí de 1996 até 2020, você certamente terá recursos a receber. Presta atenção nesse vídeo, vamos acompanhá-lo até o final, porque nós temos informações importantes para passar. Hoje, esse vídeo ele não estará disponível com resumo das principais falas nesse canal. Por isso que eu vou apresentar um resumão do que aconteceu, mas em breve vou colocar aqui algumas situações para vocês importantes. Bom, como eu mesmo disse, esse debate aconteceu lá na presença dessas autoridades, inclusive tem representante da CEPLAG, a Luísa Barreto, que é secretária de Planejamento e Gestão, não esteve presente, mas encaminhou um representante, assim como o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, também encaminhou um representante, e tivemos o debate lá, essa discussão, que a princípio, resumidamente aí, vou dizer para vocês o seguinte, não foi a reunião, ela aconteceu de uma maneira que não agradou os deputados, que não agradou aqueles membros que estavam ali querendo uma resposta sobre perguntas relativas a quem vai receber, quanto será repassado a esses profissionais e quando esse repasse será feito. Então nós vamos ter falas ali do Dr. Valmir, que é advogado, que é procurador do Estado de Minas Gerais, e ele vai certamente conduzir a sua fala no sentido de apresentar ali um relatório de como anda a situação do precatório no Estado de Minas Gerais. Nós tivemos ali essas falas importantes, e aqui é importante dizer que os precatórios decorrentes de decisões judiciais relativas ao cálculo nominal por aluno na distribuição de recursos do Fundef e do Fundeb pela União. O que eu estou querendo explicar para vocês isso aí? É porque nós tivemos aí alguns repasses no Estado de Minas Gerais, e esses repasses que chegam, segundo cálculos aqui do sindicato, a Denise Romano também estará presente dessa reunião, junto com outros representantes, chega em torno de 7 bilhões. Teve quem, por acaso, citou recursos da ordem de bilhões de reais. E nós tivemos aqui no Conselho do Fundeb, houve aí o Conced, né? Fundeb, nós tivemos ali algumas orientações que tratavam sobre recursos da ordem de 1 bilhão de reais que poderiam ser repassados para os trabalhadores da educação. Nós tivemos até um momento na reunião em que houve ali uma certa polêmica, né? Acho que a temperatura ela subiu um pouco, porque teria acontecido no conselho, veja bem pessoal, no conselho do Fundeb, que nós temos representantes aí do Sindiúte, que tem carteira cativa lá no conselho, dentre outros representantes da Secretaria de Educação, mas a informação que nós havíamos recebido e que houve nessa audiência é que um subsecretário, atenção pessoal nessa notícia, um subsecretário do governo, da pasta Secretaria de Educação, teria dito que os professores receberiam
como se tivesse ganhado na Mega Sena. Ou seja, nós teríamos professor aí, um professor, centenas, dezenas, a gente sabe como que se deu o contexto dessa fala, mas nós tivemos ali falas do tipo que professores receberiam milhões de reais, mais de R$1 milhão para um professor. Então nós estamos falando da ordem de 7 bilhões de reais, pessoal. Então é muito importante que você acompanhe esse vídeo, esse resumo que será apresentado aqui no canal de Educação, para que vocês possam entender o que eu estou falando aqui. A Beatriz Cerqueira, ela começou falando, fazendo críticas em relação ao pagamento do PIS, essa questão da proporcionalidade. Inclusive teve um momento bem no final que ela fala da questão do ASB, que estaria recebendo nenhum salário, aliás, nenhum salário mínimo, e que, questionado aí sobre essa situação em relação ao governo, o governo teria dito que elas trabalham 6 horas por dia. Então, assim, a deputada Beatriz Cerqueira posicionou, colocou isso aí como uma crítica, né, muito forte em relação a essa ironia, quando o assunto é o auxiliar de serviço da educação básica. E ela vai defender, inclusive, a questão do concurso público, citando ali que teria sido a única categoria que foi deixada de lado para efeitos do concurso público, que deve acontecer a qualquer momento aí, né, pessoal? A informação do secretário é que o edital sairia em abril ou maio desse ano 2023, provavelmente provas aí no segundo semestre, mais de 20 mil vagas, mas que as ASBs que estariam, pessoal, presta atenção isso, no grupo de atividades lá definidos como coletoras de lixo. Inclusive eu havia recebido recentemente de uma colega ASB essa reclamação. De fato, ela mandou inclusive o comprovante que a destacaria ali como coletora de lixo. E isso não faz parte do grupo de atividades nas 8 carreiras que tem lá na lei 15.000, a lei que fala sobre as carreiras da educação. E nós temos 8 carreiras, e nós temos uma carreira lá que é auxiliar de serviço da educação básica e não coletora de lixo, como estão comentando aí. Mas a própria deputada vai falar sobre isso, por isso que é importante você acompanhar esse vídeo. Então a Beatriz Cerqueira, em um determinado momento, ela vai perguntar questões como: quando será pago os precatórios do Fundef? Você que está assistindo o vídeo certamente deve estar perguntando isso, se já não estiver no chat. Quem receberá esse recurso, que segundo uma brincadeira aí do secretário seria na ordem de milhões? E como será feito esse repasse? Olha, pessoal, essas perguntas não foram respondidas nessa audiência, tá, pessoal? E segundo informações de próprios parlamentares que estavam presentes lá, acho que a Lohana, né, ela teria dito o seguinte, que parece que essas reuniões são feitas para tumultuar mesmo. Quando o assunto é educação, vamos tumultuar para deixar todo mundo na dúvida. Enfim, isso eu digo com todo respeito aos presentes e a forma como foi conduzida a reunião, com muita seriedade. Mas nós tivemos ali, pessoal, a fala inicial do Diego, ele que é coordenador técnico do DIEESE, e ele vai trazer aqui algumas importantes informações para vocês, né, que eu gostaria de apresentar nesse momento na tela para você. A primeira delas aqui se refere, por exemplo, principalmente para quem quer entender como é que funciona essa questão dos precatórios, né? O que são os precatórios? Então vai ser dito lá, os precatórios são dívidas que a administração pública, e aí a gente está falando de União, Estado, Distrito Federal, município, né, contrai após perder algum processo na justiça, que não cabe mais recurso, tornando-se uma despesa obrigatória. Segundo informações do Diego, pessoal, em Minas Gerais, 34 prefeituras já receberam o recurso. E daqui a pouco eu vou falar como é que encontra a situação do estado de Minas Gerais. E continua o Diego dizendo o seguinte: o aumento das despesas obrigatórias de um ano para o outro está limitado pelo teto dos gastos, que é o chamado IPCA, imposto pela emenda constitucional 95/96. Outro ponto que foi comentado lá pelo Diego é em torno da
Lei 14.325 de 2022, que vai dispor sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios em decorrência de decisões judiciais do Fundef. Esse rateio dos recursos do precatório, ele teria sido, vamos falar dos profissionais de educação, né? E aí é preciso deixar claro, porque existe uma nova lei do Fundeb, a partir de 2021, essa nova lei ela vai dizer quem são os novos profissionais da educação, mas que esse período do precatório, pessoal, por exemplo, a SB não vai receber. Então não adianta a SB ficar esperando o precatório do Fundeb, porque não vai sair para eles. É para o profissional da educação básica. Tá, pessoal? Então tá aí, ó, profissionais do magistério da educação básica. E qual é o período que a gente está discutindo aqui? É um lapso de tempo entre 1996 e 2020. Estavam em cargo, emprego ou função, esses profissionais de educação básica, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de serviço, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor. O que isso aqui está querendo dizer, pessoal? Que tanto servidor com vínculo precário, o designado, contratado, quanto o efetivo, esteja ele cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro ou tabela de serviço, independente do vínculo, ele teria direito. Inclusive os herdeiros. Então, se um profissional que trabalhou nesse período de 96 a 2020, ele tem direito a esse recurso, os herdeiros terão, porque ele já faleceu. O professor às vezes já faleceu. Por isso que eu entendi quando a deputada Beatriz Cerqueira, e muito especialmente a coordenadora do Sindicute, Denise Romana, pediu um pouco mais de seriedade quando o assunto é o repasse do Fundef/Fundeb. Porque nós estamos falando de servidores que já não atuam na rede. Muitos atuam, mas alguns já, milhares, né? Vamos dizer que vamos falar milhares de servidores já saíram. Uma pretensão do canal da educação é dizer milhares, né? Mas em se tratando de uma área em que continuamente a gente precisa de recursos humanos, entra muita gente, sai muita gente todo ano. Quantas pessoas trabalharam designadas nesse período e deixaram a educação? Ou aposentaram preliminarmente, ou aposentaram definitivamente, faleceram, inclusive em trabalho, e que tem direito a esse recurso. Então, é algo muito sério e a gente está falando de uma categoria que há anos vem sofrendo uma falta do piso salarial profissional nacional, com a falta de respeito e valorização dos trabalhadores de educação, com a falta de consideração através de políticas efetivas. E quando a gente cria uma lei que vai beneficiar, que a gente acha que vai beneficiar o trabalhador, sempre tem alguém que se sente no direito, depois de 8 anos, de judicializar. Mas então nós estamos falando dessa situação. Então vamos repetir que nós temos os profissionais do Magistério da Educação Básica. Agora, a ASB não vai receber, pessoal. Profissional da Educação Básica, entre 1996 a 2020. Tá? Então, pessoal, que eu vou dizer assim, pessoal do quadro administrativo, ao que parece, está fora. Nós vamos ter a fala aqui, o Diego cita especificamente o ASB, nesse período não recebe. Talvez o pessoal vai ter direito mais à frente, quando muda a nomenclatura, quando muda a definição de profissionais de educação básica, não sei se é 2021 ou 2022, depois a gente apresenta isso aí para vocês. E está aqui ó, a definição, ó. Docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, supervisor escolar, inspeção escolar, olha aí pessoal, direção, administração escolar, diretor, vice, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, orientador educacional, enfim. Então são falas aí que o Diego vai apresentar para nós. Um outro ponto aqui que foi falado é em relação a, continua aqui, né, a Lei 14.325 de 2022, e vai ser dito o seguinte, o valor a ser pago a cada profissional. Olha aí pessoal, eles vão falar que é proporcional. Essa proporcionalidade depende exatamente da jornada de trabalho e os meses de efetivo exercício no magistério, na educação básica. Eu trabalhei 4 anos nesse período, eu trabalhei esse período todo, né, pessoal?
no caso dos demais profissionais da educação básica, previstos no inciso 3 do caput do artigo 71 da Lei 9394, a LDB. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Lembrando, mais uma vez, proporcional. E tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, pessoal, quando você receber esse recurso, presta atenção, ele não tem que ser incorporado ao vencimento. Ah, vou receber isso para sempre. Não. Ele tem caráter de indenização. É como se fosse uma indenização, como o próprio nome está dizendo, e não vai haver incorporação desse pagamento. Isso quer dizer que você vai receber esse valor, se houver efetivamente o pagamento, você vai receber esse valor e acabou. É só isso. Depois você continua recebendo o seu vencimento normalmente. Não altera o seu vencimento regular, tá? Porque ele tem um mero caráter indenizatório. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles definirão em lei específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados. E é por isso que a deputada Beatriz Cerqueira, ela convidou esses representantes para estar conversando um pouco sobre essa questão de como será, qual essa questão do pagamento, quem terá direito de receber. Eu já falei aqui, mas precisava de ouvir da parte do governo como que anda essa situação. Mas daqui a pouco eu vou apresentar um resumo do Dr. Valmir para vocês, que é um resumo bem objetivo, tá, pessoal? Em relação à transparência, existem algumas observações aqui, que é o projeto de lei 3569 de 2022, 222, né? Aí eu não sei se é 2022, depois eu vou pesquisar aqui. Mas que trata da criação de um portal da transparência dos recursos do Fundeb, seja incluída uma emenda ao projeto de lei, para que todas as informações sobre a execução desse recurso estejam disponíveis para consulta. Ou seja, vamos disponibilizar esse material para que todos tenham condições de entender, né, facilmente quais são os valores, quanto que vai ser depositado, como é que está sendo a questão dos juros, se está aplicado ou não, como é que funciona isso aí. E outra coisa importante, que os recursos sejam movimentados em conta específica. Isso aqui, inclusive, para que você tenha um controle maior do recurso. Porque se você coloca vinculado em outras contas, distribui lá para enfim, uma conta do Estado, outra conta, vira aquela bagunça, né, uma salada e você perde o controle. Então aqui nós estamos falando de controle de contas públicas, não é? Muito bem. E aqui, ó, que seja competência do CACS Fundeb realizar o acompanhamento e o controle social dos recursos precatórios do Fundeb. Mais uma informação que nós já estamos encerrando, pessoal, essa parte do Diego. Foi uma parte muito importante, inclusive esse material todo é dele, tá, pessoal? E ele disponibiliza ao final aqui alguns dados para consulta. Então vocês têm aqui dados de consulta, mas ele vai deixar claro que não dá para consultar ainda o atual, como que anda a situação, porque está o quê, pessoal? Judicializado. Essa que é a grande questão. Vamos entrar aqui então agora na fase de informação quanto a doutor Valmir, porque eu acho que vocês estão aguardando essa contribuição para melhorar aqui o debate. Mas enfim, então nós já tivemos aqui algumas falas, falei aqui Beatriz Cerqueira, enfim, vamos seguir aqui. Bom, doutor Valmir, ele que é da Advocacia Geral do Estado, né? Ele vai falar que essa ação foi proposta em 2002, ele estava, na verdade, entrando, ele nem foi ele que começou aí, peticionou inicialmente, né, que elaborou essa ação. Na época, quem era Procuradora-Geral do Estado é a hoje atual ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que foi professora da PUC também. E ela, pessoal, ela que iniciou essa ação. Bom, o doutor Valmir, ele vai falar o seguinte, que esses cálculos eles são de valores complexos,
e que na época foi preciso montar até uma comissão específica para elaborar esses valores para fazer a ação ou para continuar esse processo de ação junto ao governo federal. Por quê? Porque nós estamos falando de recursos bilionários, de muito dinheiro. E não é tão simples assim você projetar. Houve um problema de repasse, né? Na época para menos, houve esse recálculo e precisou realmente de uma comissão específica para essa situação. Como é que está a situação hoje dos precatórios em Minas Gerais? Primeiro eu já falei que o Diego comentou que 34 prefeituras já receberam o tal do recurso, né? Aqui em Minas Gerais, tratando de rede estadual de ensino, o Estado ele pediu a execução, tá? A União fez a defesa e o processo está inconcluso, né? Inclusive na mão do ministro Edson Fachin. Segundo o Dr. Valmir, é prematuro dizer sobre valores, porque não se sabe se o Estado vai obter sucesso na execução. Inclusive pode haver duas situações aí que ele vai citar. E pode haver uma fase que é chamada de fase pericial, onde haverá aí que o Estado, não o Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais deverá apresentar uma prova pericial para comprovar ali, né? Porque o valor é alto, envolve bilhões de reais, não é uma situação muito simples. Lembro que foi feita uma comissão para estabelecer esses valores e que lá no Conselho do Fundeb, segundo informações aqui da Assembleia Legislativa, lá da audiência, teriam falado em valores bilionários, pessoal. Inclusive com essas brincadeiras aí, de alguém da Secretaria de Educação que estava lá, presenciou, inclusive Denise Romano estava lá, presenciou. Mas não foi citado o nome do subsecretário que fez lá essa brincadeira, obviamente dentro de um contexto. Também não vou ficar aqui passando pano na situação, mas também não vou ficar polemizando demais. Porque eu não estava lá, não sei qual foi o contexto em que se deu esse comentário. De qualquer forma, vamos falar que é uma brincadeira, é uma situação jocosa, né, que não pode fazer isso, porque a gente está falando de educação de pessoas que inclusive já faleceram. Então, quando o assunto é educação, a gente pode brincar, pessoal. É um assunto muito sério, tá? Mas, enfim. Ok. É curioso que ao final da audiência teve um representante lá, que eu esqueci o nome dele, que vai pedir desculpa para Denise Romano pela brincadeira do subsecretário lá nesse dia lá dessa reunião. Olha, eu acho que deveria ter dito o nome da pessoa, tá? Que ele estava num ambiente público, era uma reunião pública, coletiva, e ele falou na frente de várias pessoas, isso não foi gravado, né? Não sei como é que funcionam essas reuniões do Conselho do Fundeb, mas enfim. Mas o Dr. Valmir vai continuar dizendo aqui que essa fase, pode acontecer essa fase pericial, essa prova, através dessa apresentação de prova pericial por parte do Estado de Minas Gerais. E existe uma outra possibilidade que é da conciliação, que é do acordo, aí onde ambas as partes são chamadas para discutir sobre os valores e falar só, o que eu posso fazer é isso. O Estado de Minas Gerais, não, você deve 7 bilhões, o Estado não vou pagar isso, vou pagar 1 bilhão. Então ali é feita a conciliação. Ao que parece está tudo correndo, me parece que é a ACO 722, né? Esse é o número apresentado pelo Dr. Valmir, ACO 722, dentro da normalidade processual, tá, pessoal? Mas não existe nenhuma possibilidade de falar em valores. Em resumo, foi assim que aconteceu a reunião. Eu vou esperar agora disponibilizar esse vídeo para que eu possa colocar os principais trechos para vocês. Mas antes, eu vou colocar aqui uma pequena fala da deputada estadual Beatriz Cerqueira, tratando sobre a questão dos profissionais da educação básica. Acompanhem comigo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. Segue o áudio. Nós vamos continuar tropeçando em freezer na cantina. Eu não tô falando abstratamente não, gente. Eu visito escola. Visito escolas em dias normais, comuns, né? Sem tapete azul. Você chega na cantina, a turma toda ralando, trabalhando. Inclusive, vocês não estão fazendo a complementação mais do salário mínimo. Fiquei assustadíssima quando eu soube disso.
Nós vamos chamar um debate aqui sobre a situação das ASBs. Eu, esse fim de semana, estava em Araçuaí, tinha uma plenária com educação, o pessoal estava compartilhando. É a primeira vez na história do Estado, ou de muito tempo, a história... É a primeira vez em muito tempo que o Estado está pagando remuneração inferior ao salário mínimo. Quando questionado, o Estado falou, mas é porque a jornada do ASB é de 6 horas. Poxa vida! É a primeira vez que isso está acontecendo. Quem sabe, depois de falar aqui, nem precisa mais de audiência, que a situação se resolva, né? Nós já tínhamos um problema, porque vocês colocaram na definição das auxiliares de serviço uma caracterização da função que não era delas. Vocês colocaram na caracterização das ASBs coletoras de lixo, que não é a função da ASB, ela não é coletora de lixo na escola. A auxiliar de serviço de educação básica cuida da alimentação escolar e da limpeza do prédio escolar. Ela não faz a função que vocês colocaram para ela. Não tem concurso em vigor para elas. Então, elas nunca ascendem na carreira. Elas recebem pelo nível da carreira, que é o nível fundamental incompleto, mesmo ela tendo ensino médio completo. Ela é remunerada pelo Estado pelo ensino fundamental incompleto, mesmo ela tendo... Você pensou? Que coisa absurda. Você tem o nível médio completo, é evidente que muitas têm ensino superior, mas você tem o ensino médio completo, mas o Estado te remunera como se você tivesse o ensino fundamental incompleto.